Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu vou, talvez, ao essencial em relação à questão da temática que nos ocupa hoje e que, de facto, é uma temática central, que é os problemas da dívida pública externa. São essenciais para o futuro de Portugal e é bom que se discuta nesta Câmara. Ao contrário do que aqui foi dito, eu acho que há algum consenso em relação àquilo que foi dito nos grupos de trabalho e que também toda a gente, penso eu, assumirá como razoável. A primeira ideia é que as dívidas públicas e externas, apesar de em melhor situação hoje do que no passado, o que é inequívoco, continuam elevadas e mantêm o país vulnerável a choques externos. A segunda ideia é que a despesa em juros da dívida é muito elevada, temos de a baixar, sob pena de sacrificar os serviços públicos desnecessariamente. E a terceira ideia é que o reforço do crescimento económico e do emprego são ingredientes essenciais para a sustentabilidade da dívida pública. Eu penso que isto é relativamente consensual. Eu vou clarificar qual é a posição do PS sobre a dívida e distinguir das bancadas à nossa direita e das bancadas à nossa esquerda. O PS tem uma noção de sustentabilidade da dívida que é económica, financeira e social. Na parte económica e financeira, o PS defende que é necessário crescimento económico e emprego, aliás, como ontem foi recordado pelo nosso Primeiro-Ministro, porque com mais emprego há mais contribuições para a segurança social, há menos despesa em subsídios de desemprego. Uma política económica correta promove a sustentabilidade das finanças públicas. Uma política de emprego correta promove a sustentabilidade das finanças públicas. Na parte financeira, saldos orçamentais quase equilibrados e a responsabilidade financeira tem sido a marca d'água deste Governo, desta equipa das Finanças, do Ministro e de toda a sua equipa. Finalmente, boas condições de financiamento da nossa dívida pública. Isto não depende só de nós, depende obviamente também de condições externas, da ação do Banco Central Europeu, mas depende também de nós e aquilo que nós temos feito para a reputação financeira está à vista de todos, não é preciso perder muito tempo com isso, basta relembrar a nomeação do Ministro Mário Centeno para líder do Eurogrupo. Mas o PS, ao contrário das bancadas à nossa direita, não esgota a análise do ponto de vista da sustentabilidade económica e financeira. Nós preocupamos com a dimensão social da sustentabilidade da dívida. E o que é isto, a dimensão social da sustentabilidade da dívida? É perceber que a redução do peso da dívida e o déficit, quer o global, quer o primário, que se pretende ter no longo prazo, tem que ser socialmente sustentável. Ou seja, deve ser compaginável, quer com níveis adequados de serviços públicos, quer com níveis de tributação razoáveis. Para o PS não se pode ignorar a dimensão social das políticas públicas. E agora vamos aos partidos à nossa direita. Quais são as diferenças? As diferenças, em primeiro lugar, é que a dimensão social que eu acabei de falar da sustentabilidade da dívida foi completamente ignorada pelo governo PSD-CDS durante a sua última governação. Primeira grande diferença. Segunda grande diferença. A política económica que nós promovemos deve ter medidas coerentes que promovam o consumo privado, a poupança, o investimento, as exportações. Ora, PSD e CDS ignoraram o consumo privado, contraíram o consumo privado, que é o grosso da procura interna, e puseram todas as fichas, entre aspas, na procura externa. É errada a política económica. Terceiro, o Governo PS tem uma posição proativa, ao contrário do que foi dito aqui pela deputada Mariana Mortágua, relativamente às regras europeias. Nós sempre tivemos e continuamos a ter uma política proativa sobre as regras. Nós discutimos com a Comissão Europeia, taco a taco, o Orçamento do Estado, discutimos se as medidas são one-off ou não são one-off, discutimos o saldo estrutural e confrontamos a Comissão Europeia e temos confrontado ao longo destes 3 anos daquilo que é a sua interpretação do nosso saldo. Termino, porque ainda queria ter algum tempo suplementar, deixando para a segunda intervenção eventualmente aquilo que nos distingue da nossa esquerda, mas digo desde já que o PS de António Costa e o Grupo Parlamentar estão cada vez mais cientes que temos uma batalha interna e externa na frente da redução da dívida pública e da dívida externa do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra